sábado a todos. Uma bênção, né, estarmos juntos aqui para termos um pouco mais do que o Senhor tem para nós nesse sábado. Cremos que já lemos e ouvimos e vimos muitas coisas boas, e creio que Deus ele tem sim feito uma grande obra em cada lar aqui. Nós vemos de forma nítida. E hoje eu vim falar algo que eu não queria falar, mas o Senhor Deus me impressionou de uma forma profunda. E me confirmou 2 vezes para nós estarmos falando desse tema. Vocês viram aqui que nós cantamos o hino 544? O juiz se assentou. É um hino que a gente não canta, né? Muitas vezes, não é? Por quê? Alguém sabe? Por que não se canta mais o hino O Juízo? Porque se fala pouco sobre o tema. Agora, irmãos, queridos, não é incrível? Nós, o povo adventista do 7º dia, tendo o juízo como uma das maiores verdades presentes nossa, nós falamos tão pouco desse tema. Será que é porque é um tema tenso e nós temos medo, ficamos tensos? Precisamos falar desse tema, precisamos pensar nele. A nossa verdade presente está no capítulo 14 do livro de Apocalipse. Nas 3 o quê? E lá diz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do quê? Do seu juízo. Então eu não me sinto muito confortável de estar aqui falando disso. Eu preferiria estar sentado. Mas nós precisamos, como o pastor Glauber falou hoje cedo sobre Isaías, né, 58, precisamos restaurar as brechas, não é? E se não se fala mais, a gente precisa falar, ok? Eu peço que vocês curvem as suas frontes mais uma vez. Nós vamos rogar e suplicar a Deus a sua bênção. Satanás vai querer desviar a sua mente nesse sábado. Por isso eu peço que você se concentre e faça como o apóstolo Paulo disse: não deis lugar ao diabo. Oremos. Querido Deus, querido Pai, o Senhor me conhece, Pai. O Senhor sabe o quão indigno eu sou, quão falho, Pai, quão sujo. E é por isso que eu aqui de joelhos eu imploro e suplico que o Teu Espírito fale, Pai. Que o Senhor me cubra agora, Deus, por favor, com a justiça de Cristo, que é poderosa para nos salvar e nos transformar. Por favor, Senhor, mostra esse tema a nós todos. Eu estou de forma simbólica sentado também no banco, querendo ouvir a sua voz, Pai. Ensina-nos em nome de Jesus. Amém. Pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 7. Daniel, capítulo 7. A partir do versículo 9. Daniel 7, versículo 9. Amém? Diz na minha Bíblia assim, né? Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Pegue bem esse termo, se assentou. Diz aqui: sua veste era branca como a neve, símbolo de pureza, e os cabelos da cabeça como a pura lã,
símbolo de experiência. Os seus tronos eram o seu trono eram chamas de fogo, símbolo de purificação. E as suas rodas eram fogo ardente, símbolo da obra contínua de Deus. Verso 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. O servo de Deus aqui, mais ou menos no ano ali 700 antes de Cristo, ele tem uma visão. E o que ele vê claramente, o que ele vê é uma cena de juízo. É uma cena de julgamento. E diz que foram então abertos muitos livros. Se você for um pouco mais para frente, no verso 13, diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como filho do homem, que é Cristo, e dirigiu-se ao ancião de dias, que é Deus o Pai, e o fizeram chegar até ele. Agora olha o versículo 14. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel, ele vê Jesus indo em direção ao Pai. Foi exatamente o que aconteceu no dia 22 de outubro de 1844. Quando o povo achou que Cristo ia vir à terra, na verdade ele foi em direção ao ancião de dias. Apocalipse 11 mostra que ele foi ao Santíssimo. Diz que abriu-se as portas e o santuário do céu, e foi visto lá a arca da aliança. Isso é um verso claro, mostrando a passagem do Senhor Jesus, do Santo ao Santíssimo, e iniciando uma nova fase, um período ali de juízo. Mas para que Deus julga? Diz o texto que Cristo foi ali tomar posse do seu povo, foi ter domínio, foi se casar com o seu povo, ele como noivo e nós como a noiva. Ele foi tomar posse de sua noiva. Então isso são mensagens de boas novas. Olha só o que diz o versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre. Cristo foi ao Pai para nos dar esse reino, aos santos. Então isso aqui é notícia boa. Olha só o que diz o versículo 26. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio. De quem? Do anticristo, do chifre pequeno, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados a quem? Ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Para que Deus julga? Para que Cristo foi até o Pai? Para que o reino da besta, do chifre pequeno, de Babilônia, seja consumido e destruído. É um reino de pecado. Mas para que Deus julgue os ímpios e os destrua, Deus primeiramente precisa julgar os justos, aqueles que se entregaram alguma vez para Cristo. E Deus precisa purificá-los. Eu não vou ler todos os versos, vou citar para que a gente ganhe tempo. Quando você abre a sua Bíblia no livro de Levítico, no capítulo 16, você vai ver todo o ritual do dia da expiação, que era o dia do juízo no antigo Israel. E o texto diz, mais ou menos para o versículo 29 a 30, que esse dia seria dia de purificação para o seu povo. Deus ia purificar, porque aquele sangue que era aspergido após toda manhã e tarde,
naquele véu trazia um odor muito forte, símbolo de quão o pecado é sujo e mau. E esse dia, uma vez ao ano, era retirado esse véu, era purificado o santuário. E o nosso corpo é o quê? O santuário de Deus. Aquela limpeza daquelas tendas era somente símbolo da purificação que o Senhor quis e quer fazer em seu povo. Só que no capítulo 23 do livro de Levítico, diz que a alma que não se afligisse nesse dia seria o quê? Extirpada, eliminada de seu povo. Então são sim notícias boas, mas requer uma condição nossa, humilhação, entrega. 2 Coríntios 5,10, Paulo diz: importa que todos nós compareçamos ao tribunal de Cristo, para que possamos receber ali o que nós fizermos por meio do corpo. Importa que Deus nos julgue, mas Ele não quer te condenar, Ele quer te salvar. Por isso mandou o seu Filho. Por isso em Cristo, por isso na cruz, nós vemos o amor de Deus em nos dar a chance de sermos salvos. Vemos esperança. E é nesse tema que nós vamos ver então vários versos. A maioria dos versos eu não pus nem referência, porque estão todos em um livro de Ellen White e em um capítulo. Grande conflito, capítulo 28. Estão quase todos lá. Então o que nós vamos fazer aqui não é tanto um sermão, mas é um estudo sobre o juízo. Ok? Bom, nós vemos então nesse verso aqui que abriram-se vários livros. Então existem livros de registro. Aqui eu estou com um livro em minhas mãos chamado Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 384, capítulo 34. E esse verso, a primeira vez que eu li, eu estava na sala do Darwin com esse livro, só que era dele. De graças a Deus eu tenho o meu. Mas é um texto impressionante de 4 páginas. Então convido a todos a lerem, não vamos ler tudo, mas aqui diz que Ellen White, ela viu então a cena do juízo. E ela viu que Deus estava em seu trono. E diz que milhões estavam diante do Senhor. E diz que tinham vários livros. E na capa desses livros, com letras de ouro, estava escrito: livros de registros do céu. E diz que Deus começou a mostrar primeiramente as boas obras dos justos. E diz que todos ficavam felizes. Esse é um dos livros, né, que Ellen White diz. Ela chama isso do livro memorial. Está toda a ação de justiça, se acha ali o quê? Imortalizada. Toda tentação resistida, todo mal vencido, toda palavra de eterna compaixão que se proferir, acham-se fielmente historiados. E todo ato de sacrifício, todo sofrimento e tristeza, suportado por amor de Cristo, encontra-se o quê? Registrado. Todas as suas boas obras, todo carinho, amor, toda a atenção, tudo que você dispôs para o bem do próximo, para o bem da causa de Deus, o Senhor registra, o Senhor anota. Ele tem tudo. Não passa nada desapercebido diante dos olhos do Senhor. Isso é bom. Isso nos motiva a trabalharmos mais para Deus com as intenções boas, não é? Mas ainda nesse livro aqui, diz que agora o Senhor abre um outro livro. Esse livro, ele traz todos os pecados, todos os atos malignos, egoístas, que o povo de Deus, gravem bem isso. O juízo começa por quem?
pela casa de Deus. Isso está em 1 Pedro 4:17. O juízo começa pela casa de Deus. E aqui Deus está diante do seu povo. E ele abre um livro, e lá está registrado os pecados. E o que mais me impressionou nesse texto aqui, é que tinha cabeçalhos de pecados, ela disse. Então tem um título, um tema, uma base, e os pecados que derivam dessa base. Exemplo, ela viu um aqui, que é a cobiça. Ela viu um título grande, cobiça. Embaixo desse título vinha a falsidade, o furto, o roubo, a fraude, a avareza. Ela viu outro, ambição. Lá tinha o orgulho, a prodigalidade. Alguém sabe o que é isso? Eu tive que ver também. Prodigalidade vem de pródigo. Lembra do filho pródigo? Um filho esbanjador. Então aqui também tem isso. Vinha aqui, eu achei isso aqui, ó, olha só. Debaixo dos ciúmes vinha a maldade, a inveja e o ódio. E embaixo da intemperança, pasmem, diz ela que tinha uma longa lista que ela não conseguiu falar todos os termos ali. Da intemperança. Por que será que Deus fala tanto a esse povo sobre temperança? Diz que debaixo da intemperança estava lascívia, adultério e paixões sensuais. Olha isso. O apetite desenfreado de comer e comer sem parar também gera paixões sensuais. Daí que veio o termo apetite sexual. Estão juntos. E aqui ela fala então, nesse mesmo livro, Grande Conflito, ela diz que há um relatório dos pecados, como a gente disse, não é? Estão escritos com terrível exatidão. Toda má palavra, ato egoísta, dever não cumprido, todo pecado secreto, juntamente com toda hipocrisia artificiosa, advertências ou admoestações enviadas pelo céu, e que foram o quê? Negligenciadas. Alguém vem falar contigo, você, não, eu já sei, já sou crente já faz tempo, eu sei o que eu faço. Deus queria usar essa pessoa. Esses dias eu tive que passar por isso. Deus falou, você não está certo nisso. Aquela luta, né? E querendo achar um monte de verso para provar que está certo. E Deus falou, você não está certo. Se arrependa. Se arrependa. E aqui diz que tudo é marcado, viu? Tudo é anotado. Isso é sério. A Bíblia diz em Mateus 12:36, Cristo diz que pelas vossas palavras sereis justificados ou sereis condenados, porque as nossas obras testificam do nosso caráter, se foi transformado pela graça mediante a fé. Por isso Deus salva pela fé e julga pelas obras, porque as obras testificam de sua fé. Isso, muito sério. E aqui diz também que Deus julgará todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más, né? Livro de Eclesiastes no capítulo 12. Paulo também diz que, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas manifestará os desígnios dos corações. 1 Coríntios 4:5. Os propósitos, as intenções, mesmo de bons atos, serão todos revelados. Ainda diz aqui, o oculto egoísmo humano permanece manifesto nos livros do céu. Existe o relato de deveres não cumpridos para com os semelhantes. Ali verão quantas vezes foram cedidos a Satanás o quê? O tempo, o pensamento, a força, os quais pertenciam a Cristo. É muito triste o relato que os anjos levam para o céu. Seres inteligentes, seguidores professos de Cristo,
estão absortos na aquisição de posses mundanas ou gozando de prazeres terrenos. Dinheiro, tempo e força, como foi falado hoje cedo, são sacrificados na ostentação e condescendência próprias. Poucos, porém, são os momentos dedicados à prece, ao exame das Escrituras e à humilhação da alma e confissão do pecado. Então aqui nós vemos que Deus deu 24 horas para todos. Justo, ímpio, mulher, homem, baixo, alto, todos. E diz que nesse livro é registrado o que você fez com o seu tempo. O quanto desse tempo você dedicou aos dois maiores pilares da Bíblia: amor a Deus, oração, humilhação, Bíblia. Amor ao próximo, cuidado de seus filhos, de seu marido, de sua esposa, do seu vizinho, do seu próximo. É simples, irmãos. Simples, simples, simples. Os dois pilares da Bíblia serão todos ali, só que de uma forma profunda e detalhada. Será marcada nesses livros. Os que aqui entra uma promessa para nós. Olha que esperança. Os que verdadeiramente se tenham arrependido de seu pecado e pela fé hajam reclamado o sangue de Cristo como seu sacrifício expiatório, tiveram sim o perdão acrescentado ao seu nome nos livros do céu. Amém? Amém. Tornando-se eles participantes da justiça de Cristo e verificando-se estar o seu caráter em harmonia com a lei de Deus. Então são as duas condições: participar da justiça de Cristo e o caráter estar em harmonia com a lei. Os seus pecados são então riscados. Não importa o que foi feito, não importa os erros passados, eles são riscados, porque nós aceitamos e interiorizamos a justiça de Cristo e deixamos que o Senhor moldasse o nosso caráter, e nós seremos havidos por dignos da vida eterna. O próprio Isaías disse isso, 43, 25, eu sou o Senhor e eu apago o quê? As tuas transgressões eu apago. A borracha de Deus é o sacrifício de Cristo. Somente por Ele apaga, Ele limpa, né? Diz: o que vencer será vestidos de vestes brancas, e jamais riscarei o seu nome do livro da vida. Esse verso aqui para mim é importantíssimo. Ele está em Apocalipse 3:5. Diz, né, o vencedor. Nós vamos ver já o que nós temos que vencer. Mas Ellen White diz também no livro Grande Conflito. E ela cita essa frase em referência a Apocalipse 21, onde diz que ao vencedor ele herdará todas as coisas. E ela cita nesse livro, página 340, que devemos resistir e vencer o pecado. Essa é a nossa parte. E diz que vai nos dar vestes brancas. Irmãos, a veste branca na Bíblia é símbolo do quê? De um caráter. Vocês se lembram da parábola das bodas? Lembra, né? Capítulo 22 do livro de Mateus. Um tema também profundo e intenso. Mas diz que o rei fez uma festa e ele sacrifica os bois e chama para a festa. É o Pai sacrificando Cristo e convidando todos nós a sermos salvos. É simples assim. Cristo consegue falar coisas profundas de forma simples. Isso é incrível. Mas diz que muitos vieram, aceitaram, professaram Cristo. Mas ao chegar na festa, o rei queria lhes dar as vestes, um caráter puro e santo, tendências santas. Mas diz que eles não quiseram, não se empenharam nisso. E o rei entra na festa
e ele observa. Ellen White diz no livro Parábolas de Jesus, capítulo 24, que esse observar do rei é símbolo do juízo. Há um examinar de cada vida. E ele acha alguém que não tem as vestes, e nós sabemos o que houve com esse que não tinha as vestes. Não é? E aí sim diz que não riscarei o nome do livro da vida. Tem 2 textos da Bíblia que eu acho muito válido nós lermos sobre o riscar o livro da vida. Eu queria que vocês abrissem no Salmo 69. Eu juro que eu vou tentar ser breve, mas esse tema é um tema muito sério. Está muito quente. Percebo que alguns estão com muito sono e é normal isso. A gente senta quando está muito quente e gera sono mesmo. Não se sintam culpados, mas fiquem em pé, tomem água, porque esse tema é muito sério. E você precisa ter esse tema em mente e ministrar aos seus filhos. O Salmo 69, versículo 27, é um texto interessante. Pastor Glauber, o senhor tem uma voz forte aí? Leia para a gente o Salmo 69, o verso 27 e o pode ser o 27, 28 e 29. Acrescenta a iniquidade deles. Não partilhem da tua salvação. Sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos com os justos. Estou aflito e triste. Proteja-me, ó Deus, a tua salvação. O texto diz que aos ímpios, o contexto desse salmo, falando dos ímpios, ele fala: Senhor, soma-lhes, na minha Bíblia fala, na Bíblia dele fala, acrescenta-lhes pecado a pecado. Eles estão pecando, eles não param, eles não vencem, eles não se arrependem, eles vivem as mesmas coisas todos os dias. Senhor, não absolva eles. Um termo que? Jurídico. Risca o nome deles no livro da vida. No meu fala, no livro dos vivos. Mas acho que o livro da vida ficou mais claro. Olha que coisa séria. Não é? Bom. Opa, volta. Assim. Então, o que é participar da justiça de Cristo? Tem um termo, uma citação que eu gosto muito e é fácil de você gravar. Está na página 555 do livro Desejado. E ela diz assim: não é um genuíno nenhum arrependimento que não opere a reforma. A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. É um princípio de vida que transforma o caráter e rege a conduta. Santidade é integridade para com Deus, é inteira entrega da alma e da vida para a habitação dos princípios do céu. Estou pecando ainda, eu amo o erro, eu vivo no erro, mas eu falo: Senhor, me salva. Aí mesmo no erro, eu creio que Cristo vem com uma capa e fala: filho, eu sei que você continua, com as suas máculas, com as suas manchas, você continuará pecando mesmo, mas eu te curo para que você seja salvo. Alguns pensam isso. Não é o que a Bíblia mostra. Hoje cedo no culto com meus filhos em casa, nós estávamos lendo Zacarias capítulo 3. E lá Zacarias tem uma visão simbólica, onde o sumo sacerdote Josué está sendo julgado. Satanás está ali acusando e Cristo defendendo. E aí Cristo fala: arreda-te, Satanás, porque são tirados do quê? Do fogo. Eu tenho o purificado. Mas realmente ele pecou muitas vezes. Aí ele fala assim: mas agora retirem-lhe as vestes sujas de iniquidade. Não é para cobrir. Quem é que pega o seu filho todo sujo e põe uma roupa limpa? Alguém faz isso aqui? Cristo também não. Ele limpa, ele dá um banho, ele tira aquilo que é ruim, aí ele cobre com aquilo que é bom.
Tirar aquilo que é ruim. É quando Cristo nos convence do pecado. E você se arrepende, e você não quer mais, você chora, você pede perdão, e você vai adiante, e pela fé, pela graça de Deus, Ele te salva, Ele te limpa. E aí nós agora nos tornamos espiritualmente nus. Estamos perdoados, limpos, mas estamos sem caráter. Aí Cristo vem com uma roupa limpa. Zacarias 3 fala: tire as vestes sujas e coloque uma limpa. Coloque um caráter novo. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Esse é o Evangelho. Essa é a graça que transforma, que move. Não é? E disse-me, você pode falar, e ele mais sabendo que você e eu, nós poderíamos falar assim: mas Deus, eu nasci com uma tendência natural para esse mal, e eu não posso vencer. Ela diz que muitos poderiam falar isso, e digo mais, às vezes a gente pensa mesmo isso, né? Porque é tão duro, né? Aquele que tem luta com a boca, né? Todo dia você sabe que não pode comer e come. Ou luta com a língua, né? Todo dia sabe que não pode falar do próximo, ele está falando ali, no quarto está falando, e vira e mexe. E os filhos ouvem e também falam, e seguem uma vida e uma descendência de pecado. Você fala: mas Senhor, e você pode ser que você diga: Senhor, eu não consigo. Mas, diz o Senhor, foram tomadas todas as providências por nosso Pai Celestial, para poderes vencer toda tendência pecaminosa. Deveis vencer como Cristo venceu em vosso favor. Ele diz, aí cita a Bíblia: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, me sentei com meu Pai no meu trono. Então, o livro de Apocalipse 3, 21, ele compara a vitória de Cristo com a que nós temos que ter, mas deixando bem claro que Cristo venceu de uma forma perfeita em nosso favor. Então, primeiramente, eu venço porque Cristo venceu por mim. E aí sim eu consigo vencer como Ele. A semelhança, essa que é a palavra-chave do equilíbrio. A semelhança dele, a Bíblia fala. E aí, essa frase é um pouco forte. Diz assim: talvez alguém pergunte: não posso seguir a minha própria vontade e fazer o que bem entendo? E é um categórico não. Não é assim que os pais falam aos filhos? Não. Não podeis seguir vossa própria vontade e entrar no reino dos céus. Simples assim. Não haverá no céu a minha vontade. Os caminhos humanos não encontrarão lugar no reino dos céus. Nossos caminhos devem o quê? Coincidir com os caminhos de Deus. O pastor Lauro falou isso também cedo aqui. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. E os nossos caminhos precisam coincidir com os de Deus. Então, querido, desculpa, não vai ter lá no céu briga, ninguém falando mal. Aquele anjo ali, hein? Não vai ter. Não vai ter roupa curta lá. Não vai ter roupa que mostra o corpo. Não vamos usar carne, não vai ter morte de bicho lá. Irmãos, pensem, queridos. Olha, Léo, que duro isso. Precisa ser dito. Se o sermão não opera o convencimento de pecado, o sermão não tem a bênção do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo veio para nos convencer do quê? Pecado, e da justiça, e do juízo. Sério isso? Não tem como, não é? Todo aquele que é salvo precisa ter essa experiência. Ela diz: no dia do juízo não será defendido o procedimento do homem que reteve a fraqueza e imperfeição da humanidade. Para ele não haverá lugar no céu. Ele não pode desfrutar a perfeição dos santos na luz. Agora, olha se tudo não é pela fé, não é pela sua força, não é por obras, é pela fé. Olha essa próxima frase: quem não tem suficiente fé em Cristo para crer que Ele pode livrá-lo de pecar, não tem a fé
que lhe dará entrada no reino de Deus. Perceba o equilíbrio da revelação. É pela fé, pela sua entrega, por olhar a serpente de bronze, estar ali em sua tenda, sendo picado pela serpente do pecado. Você não vendo chance, não vendo como. E você vai se arrastando fora de sua tenda e olha lá no céu. E você vê lá, parecido que está no céu, mas está ainda na terra, uma haste e uma serpente de bronze. E você mira aquela serpente. E você é curado. Isso é fé. Quanto tempo você tem olhado para Cristo? Ou tem afundado como Pedro? É pela fé. Fé. Jesus veio para cumprir toda a justiça. É Ele que veio ser perfeito, sem erro nenhum. Ele veio como cabeça da humanidade. E Ele veio mostrar ao homem que ele pode fazer a mesma obra, satisfazendo a todas as especificações dos reclamos de Deus. Mas como, Léo? Porque nós somos fortes? Não! Pela medida da graça. Por isso que a graça não é algo que te cobre nos erros. A graça é um poder de Deus para te transformar. Pela medida da graça que Ele concede pelo seu sangue, ninguém precisa perder o céu. Amém? Amém, irmãos? Nós não precisamos ficar com medo disso. Quero que vocês entendam bem. O nosso foco aqui não é tipo medo. O foco é que você entenda que os seus pecados te separam de Deus. É básico. Incrível como várias ideias surgem querendo defender o erro. Não. Jesus nunca sancionou o erro. Ele perdoa. Ele trata com misericórdia, mas não sanciona. Nunca. E diz aqui, a perfeição de caráter, ou seja, um caráter maduro, é alcançável por todo aquele que nela se empenha. É preciso o nosso empenho. A Bíblia fala várias vezes, dispõe-te. É preciso a sua vontade coincidir com a de Deus. Deus não vai te tirar da cama mais cedo para que você leia a Bíblia. Você precisa se dedicar, se preparar, dormir cedo. E aí sim Ele te dá força, Ele rege o seu corpo. E aí você vai ler a Bíblia, aí Ele vai te dar luz. Aí você pede perdão, aí Ele purifica. Queridos, é uma obra divino-humana. Sempre uma obra divino-humana. Querem ver? A Bíblia? Bíblia é uma obra divino-humana. Homens pelo Espírito. Jesus se fez divino-humano. Homem, Deus. A obra salvífica é uma obra divino-humana. Eu acho incrível, irmãos. Eu preciso falar isso. Eu acho incrível. Alguns dizem assim, porque na justificação você não faz nada. É Deus quem faz. Na santificação, irmãos, se na justificação você não faz nada, por que Cristo não justifica todos? Mas Léo, qual que é a minha parte? Se entregar, se arrepender, é o caminho do santuário. Você vai ao pátio porque já reconheceu que é um pecador perdido. Os ímpios não são justificados, porque eles não reconhecem, eles vivem no erro pós-erro. Salmo 69, acrescenta-lhes pecado a pecado. Eles não podem ser justificados. É preciso um querer, uma entrega, e aí sim Cristo vem e faz a parte dele, mas tem a sua parte. Tem a sua parte. Se não fosse assim, por que Cristo não salva todos? Por que não justifica a todos? Por que não santifica a todos? Por que não glorifica a todos? Ninguém diga, por favor, ninguém diga isso. Eu não posso corrigir os meus defeitos de caráter. Não diga isso. Porque se você chegar a essa decisão, certamente deixareis de alcançar a vida eterna. A impossibilidade está em vossa própria o quê? Na vontade. Estudem.
o poder da vontade. Faça um filtro. Entra lá no site Ellen White e faz um filtro. O poder da vontade. Vocês vão se espantar. Né? Acho que eu tenho aqui alguma coisa aqui. Olha só. Ellen White diz assim: o homem pode ser vencedor de si mesmo, vencedor de suas inclinações, vencedor dos principados e potestades do príncipe das trevas. A vontade é o poder que governa a natureza do homem, pondo todas as outras faculdades sob sua direção. Olha só, a vontade não é gosto nem a inclinação, mas o poder que decide nosso futuro. Mente, caráter e personalidade, página 123, página 685. E quem que dá? Eu creio que é o 1. Eu acho que é o... Eu não pus aqui, desculpa. E quem que dá essa vontade santificada? É só Deus. É pela graça. Não é que você é bom e outro é ruim. É que você reconheceu que não é bom. E quem te convence também não é você, que como eu sou esperto, eu fui convencido. É o Espírito. Mas é preciso você receber. É uma tese que nós temos contrária ao calvinismo. Eles creem que a graça de Deus ela é irresistível. Então Deus salva quem Ele quer. Olha que doutrina, né? Difícil de aceitar. Eu tenho 2 filhos. Esse eu como é que é o termo? Isso, obrigado. Eu o predestino para ser salvo. Esse para se perder. Não importa o que esse faça, perdido. Não importa o que esse faça, salvo. Queridos, nós não cremos nisso. Nós não cremos nisso aí. Nós não cremos. Ok? Então aqui diz, né? É a vontade. A gente está indo já para o fim, tá? A intercessão de Cristo no santuário celestial em prol do homem é tão essencial ao plano da redenção quanto foi a sua morte. Então, na cruz, Cristo efetuou uma expiação completa no sentido de provisionar o seu sangue. Foi completo ali. Mas a redenção como um todo, aonde nós vemos tipificado no santuário, não finaliza na cruz, apenas se inicia para ser finalizado no juízo, aonde pelo sangue de Cristo ele está diante do Pai com o seu sangue, e ele está ali: Senhor, Pai, meu sangue, Pai, meu sangue, Pai. E o povo ali embaixo na terra, nós temos que estar nos arrependendo, nos humilhando, para que o sangue nos purifique de todo o pecado. 1 João 1,9. Agora, olha só, pela sua morte iniciou essa obra para terminar ascendendo ao céu. Provérbios 28:13 vai falar o que esse texto fala. Se os que escondem e desculpam suas faltas pudessem ver como Satanás exulta sobre eles, como escarnece de Cristo e dos santos anjos pelo procedimento deles, apressar-se-iam a confessar os seus pecados e deixá-los. Por meio dos defeitos de caráter, Satanás trabalha para obter o domínio da mente toda. E sabe que se esses defeitos forem acariciados, Satanás vencerá. Por isso que Satanás prega que você não pode vencer. Porque é por meio dos defeitos que ele vence. Ele não é bobo. É esperto. Mas nós temos a palavra de Deus. Amém? Amém. Espada nessa guerra. E Provérbios 28:13 é claro. Ali diz assim, ó. Quem sabe de cor pode falar junto. Aquele que encobre o quê? As suas transgressões jamais o quê? Jamais prosperará, jamais crescerá, jamais será aperfeiçoado, jamais será transformado. Mas os que a confessa, isso é graça. Confessa porque Cristo pagou o preço. Aqueles que confessam e deixa a santificação, alcançará o quê? Misericórdia. Ali no termo bíblico ali, poderia ser transliterado por graça. Alcança a graça. Entende, irmãos? Entende como é que o céu é algo sério? A gente tem tratado assim de qualquer forma. Você entende que o juízo é algo sério?
Você percebe? E essa é uma das frases chaves aqui. Se você dormiu o sermão todo aí, desperta tu que dormes. E olha essa parte aqui, ó. Portanto, está constantemente procurando enganar quem? Satanás. Está querendo enganar os quem? Seguidores de Cristo. Nossa, calma. Fica aí. Enganar como? Com o seu fatal sofisma de que lhes é o quê? Impossível vencer. Qual é o sofisma? Léo, sofisma, engano. Qual é o engano fatal, letal, mortal de Satanás? Ele vem dos púlpitos aos seguidores de Cristo e ele diz, não é possível vencer. E você fala, então tá tudo bem, se não é possível vencer, que bom, né? Cristo me salva a si mesmo e você segue a sua vida. Olha que coisa séria. Mas Jesus apresenta em seu favor suas mãos feridas. A esperança está em Jesus. Jesus apresenta as mãos feridas no seu corpo, dilacerado, moído. Nós vamos ouvir já uma música, né, que fala disso. Olha só. E declara a todos os que desejam segui-lo: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É a graça dele. É pelo sangue dele. Mas é preciso a sua parte. Olha só. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrareis descanso. Jesus quer dar descanso, vitória. Só que muitas vezes nós não queremos. Ninguém então, pois, considere incuráveis os seus defeitos. Deus dará fé e graça para vencê-los. Isso é fé bíblica, isso é graça bíblica. Timóteo, uma vez Paulo fala, fortifica-te na graça. A gente só lê, né, somos salvos pela graça. Mas a graça na Bíblia também é algo para você se fortificar, né? Perante o crente é apresentada a maravilhosa possibilidade de ser semelhante a Cristo, obediente a todos os princípios da lei, mas por si mesmo. Olha só, não é por nós mesmos. Não é você que é bom, que é forte, não é por nós mesmos, por si mesmos. O homem é absolutamente incapaz de alcançar essa condição. A santidade que a palavra de Deus, presta atenção, declara dever ele possuir antes que possa ser salvo. A santidade que a palavra de Deus declara dever ele possuir antes que possa ser salvo é o resultado da operação da divina graça ao quê? Ao submeter-se à disciplina e restritoras influências do Espírito. A sua parte, querida e querido filho de Deus, é se submeter, ser de submissos. Hoje ninguém quer mais ser filho que não faz o que o pai manda, né? Ser de submissos, ser de submissas, não tem mais isso. Aqui diz, se nós somos submissos ao Espírito Santo. Imagine se cada sermão que você tivesse ouvido na sua vida, você viu lá, não coma isso, você, a partir de hoje, nunca mais eu como. Se submeteu. Não vista isso, a partir de hoje eu nunca mais visto. Se submeteu. Não fale assim com os seus filhos. Nunca mais ele fala isso. Ou se fala, ou se peca, ou se cai, se arrepende, chora, clama, pede perdão e é transformado. Pensa, você estaria plenamente maduro em Cristo. O ponto é que a gente não faz isso. Eu ouço, eu leio, mas tudo bem, ai, ajuda, Senhor. Eu ponto, e vendo, e tudo eu faço. Ah, mas Senhor, nós precisamos de força, né? Quem precisa de força? Deus já deu força, já deu graça. Você tem que buscar. Buscar, e eu não vejo isso em mim ainda. Não sei, cada um aqui que julgue você mesmo. Eu leio os heróis da fé, e eles oravam e clamavam perante Deus, e jejuavam, porque eles sabiam que a força deles não era nada, e o Espírito Santo é quem agia neles, para operar reavivamentos enormes. Mas aqui diz, que se nós não nos submetermos,
não vai ter a operação da graça. A obediência do homem só pode ser aperfeiçoada pelo incenso da justiça de Cristo, o qual enche com a divina fragrância cada ato de obediência. É por meio de Cristo, não é por meio da sua força. Você e eu somos nada. A parte do cristão, e isso eu gosto de ler trechos assim, irmãos, porque eu sou um cara muito metódico e matemático. Tem que ter algo para ser feito. Eu preciso saber. E ela diz aqui: a parte do cristão é perseverar em vencer cada falta. Constantemente deve orar para que o Salvador sare os distúrbios de sua vida enferma pelo pecado. Ele não tem a sabedoria nem a força para vencer. Isso pertence a quem? Ao Senhor. E Deus as outorga a todos os que com humildade e contrição buscam. A sua parte é só isso. A irmã tem um texto que ela diz: como foi fácil o céu? Como fácil estar aqui no céu? Simples, busca de Deus. Mas para de se desculpar. Para de falar que não dá. Para de falar que você é dessa forma. Queridos, nos convertamos. Essa que é a mensagem dessa manhã. Arrependei-vos. É essa. Não tem outra. Eu tento falar de coisas mais leves, mas não dá. Deus fala: Léo, prega a palavra. Quer eles ouçam, quer deixem de ouvir. É o que a Bíblia fala. Acho que esse é o último. Eu vou ler só essas partes aqui por falta de tempo. Grande conflito, capítulo 28. Quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento, nem perdão, seu nome será o quê? Omitido do livro da vida. E o relato de suas boas ações apagado do livro memorial de Deus. Quando eu li isso aqui a primeira vez, eu quase caio para trás. Nunca ninguém ouviu falar isso. Nossa, ninguém fala disso. Você ouve? Você já viu alguém falando desse texto? Não, eu não ouço, mas eu li. E eu falei: Senhor, meu Pai. A minha resposta a esse texto foi me humilhar. E não é isso que Deus quer? Você acha que Deus quer que você fique achando que aqui está tudo bem? Para você pensar que você é rico e abastado e não precisa de nenhuma coisa. Eu disciplino a quantos o amo, é por amor. Você, mãe, pai, você briga com o seu filho porque você ama. Você ama. E ama a ponto de dar a sua vida. E foi aquilo que Deus fez. Não é? Mas aqui diz que se tem algum pecado que está lá e não há arrependimento, não há perdão, queridos, o nome é riscado. E a própria Ellen White, nesse livro, ela cita 2 versos da Bíblia. E ela coloca os textos na íntegra. Eu não pus aqui por falta de espaço, por falta de espaço. Mas ela cita Êxodo 32, 33 e Ezequiel 18, 24. E em Êxodo, Moisés fala assim: Senhor, perdoa esse povo, risca o meu nome do livro da vida. E aí Deus fala assim: eu riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Ela cita, não sou eu, pelo amor de qualquer coisa, não é interpretação minha. Estou apenas lendo o capítulo 28, leia em sua casa. Capítulo 28, está lá, está tudo lá bem claro, explícito. E tem mais textos fortes, não tenho tempo, mas está muito claro, não é? Então, pecado, ele separou, separa e separará para sempre. Toda criatura de Deus, não é só o homem. Até os anjos foram separados de Deus por causa do pecado. Certo? Isso tem que ficar bem claro. Então, quando o seu filho erra, você tem que, pela bondade e a direção, trabalhar com ele para que o Espírito gere nele arrependimento. E não com raiva dele, nada disso. É preciso, a Bíblia fala, Romanos, acho que é 2:4, diz que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. A bondade do pai e da mãe com o seu filho no erro dele. E a tristeza, não a raiva, a tristeza gera no filho arrependimento.
E aí a conversão. É muito amplo esse tema, eu não tenho tempo aqui, mas isso aqui é muito sério. Devemos então o quê? Afligir a alma diante de Deus, para que o nosso nome seja conservado no livro da vida. Em tristeza pelo pecado. Tá vendo? Não é nada sério. Você não tem que ir até a China fazer, não tem que dar 1 milhão, não é nada obras. É a condição, é a humildade, é a busca. É isso que Deus pede. Afligir a alma em arrependimento. Deve haver um exame de coração. Esse que a gente não faz. A Silvia falou isso aqui. A gente não faz isso. Eu preciso ver o quanto que eu sou mal, o quanto eu sou imoral, o quanto eu sou glutão, o quanto eu sou injuriador. Eu preciso ver o quanto que eu sou ruim. Eu preciso ver isso, Senhor, me mostra. E aí o Senhor convence que o pecado gera tristeza. E Paulo fala, não é uma tristeza para a morte, é uma tristeza que te leva ao arrependimento. É uma tristeza que te leva à conversão. Não é? E aqui diz, embora nós não somos salvos em grupos. Mas a minha esposa, você tem que ver como ela lê, como ela busca. Tem que ver o meu marido, como ele ora. É tão lindo quando ele ora. O meu filho, o meu pai, então, uau, é um homem de Deus. Não adiantará nada disso nesse grande dia. Nada. A pureza e a devoção de um não suprirá a falta dessas qualidades em outro. Embora todas as nações devam passar em juízo perante Deus, examinará ele o caso de cada um, com um exame tão íntimo e penetrante como se não houvesse outro ser na terra. Cada um deve ser provado e achado sem mancha ou ruga, ou coisa semelhante. É o que diz a Bíblia em Efésios 5, versículo 27 em diante. Não há desculpa para o pecado. Olha, presta atenção, aqui é forte, né? Você fala, nossa, que verso. Mas você vai ver que no fim é graça pura. E esse é o último. Eu convido os meus filhos, mais Ana e Sara, aqui. Nós vamos ter, antes que eu leia esse verso, nós vamos ter uma música aqui. Nessa música eu quero que a gente reflita no amor de Cristo por nós, na graça dele, o quanto ele se doou para que a gente pudesse ser limpo e salvo. Eu sei que a gente aqui nessa hora a gente pensa muito bem sobre vencer o erro, mas queridos, não é assim que nós venceremos. Não venceremos o erro por querer vencer o mal. Venceremos o erro por amor a Cristo, por reconhecimento do sangue dele naquela cruz. Esse hino que eles vão apenas tocar é um hino tremendo, que se chama, é o hino 65, Fronte Ensanguentada. Olha a letra dele, diz assim, ó fronte ensanguentada em sofrimento e dor, cruel coroa fere a tua fronte, ó Salvador. A turba escarnece de tua condição e zomba dessas tuas dores, ferindo o coração. Sem luz estão os teus olhos, não brilham mais. Por que, Senhor, se apagam? Ó sim, bem sei, foi por mim. Tão grandes sofrimentos, os meus pecados vis, causaram ao meu mestre que o sol brilhar não quis. Jesus, meu grande amigo, morreste em meu lugar, em dor desfaleceste a fim de me salvar. Palavras não expressam a minha gratidão por tua imensa graça, bendita redenção. Ao som desse hino aqui, eu convido a todos aqueles que querem, sentado, joelhos, faça como você quiser, ore a Deus, peça perdão pelos seus erros. Talvez alguns cheguem em casa e não tenham tempo, às vezes não tira tempo, mas eu vou dar um tempo agora, enquanto toca essa música, eu convido a todos nós que oremos, cada um em seu banco, amém?
Grandioso Deus, meu Pai, nós ficamos muitas vezes tristes, Senhor Deus, porque nós sabemos que os nossos pecados feriram a sua fronte, Pai. Feriram o seu corpo, te separaram do Pai. Mas o Senhor fez tudo isso por amor, Pai. O Senhor suportou tudo isso por amor a nós, seus filhos. Por isso nós te imploramos e te suplicamos, ó Deus, que se cumpra em nós o verso de Romanos 8, onde diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o seu Espírito. Ó Deus, nos ajuda, Pai, porque não temos força. Toma o nosso coração, Pai, porque não é nosso. Nós te imploramos, Pai, que o Senhor nos limpe de todo pecado. Arranque de nós essa lepra espiritual. Nos dê vitória, Pai, sobre cada tendência, sobre cada falha, sobre cada pecado. Nós queremos estar limpos, Pai, para estarmos um dia com o Senhor. O Senhor nos ama e quer nos salvar, mas esses pecados precisam ser vencidos, precisam ser limpos. Ó Senhor, faça essa obra em nós. Nós nos entregamos a nós e os nossos lares. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.